E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos comentar sobre os técnicos que vêm tendo seu nome especulado no Vasco. Alguns realmente o Vasco fez contato, está buscando a contratação. Então já dá para nós traçarmos ali uma linha do que o Vasco está buscando para treinador. O que o Pedro Martins, a 777, está buscando ali como alvo para treinar o Vasco, o estilo de jogo desses técnicos. E pegando essa lista toda aqui para vocês, eu vou falar quais desses treinadores eu acredito que dariam um jeito no Vasco e quais desses técnicos que o Vasco está especulando, que o Vasco está buscando ou negociando, são um total delírio ali de quem está buscando a contratação, porque não tem a menor condições de ser técnico do Vasco e conduzir o Vasco a uma campanha tranquila no Campeonato Brasileiro de 2024. Lembrando que eu não tô nem falando do Vasco buscar uma Libertadores em 2024 ou algo do tipo, não. Tô falando do Vasco fazer uma campanha tranquila, brigando ali no meio de tabela, sem sofrer risco de rebaixamento, que é isso que o Vasco almeja para essa temporada. O Vasco precisa de um técnico que faça o time jogar mais bola do que o Ramon Dias fez e de um técnico que consiga trazer novamente confiança para esse grupo, porque o time do Vasco, além de não ser um timaço, a gente pode analisar assim no papel, também é um time que está sem confiança nenhuma, é um time assim que os jogadores não têm aquela confiança para jogar o seu futebol, para desempenhar o seu papel dentro de campo. Então você precisa de um técnico que traga consciência tática para a equipe, você precisa de um técnico bom na fase defensiva, na fase ofensiva, que traga equilíbrio para o time do Vasco e que também consiga extrair o melhor mentalmente de todos esses jogadores. Beleza? Deixa o like aí embaixo, é muito importante o seu like para você motivar a trazer conteúdo todos os dias aqui no canal. Não se esqueçam de compartilhar o nosso vídeo em todos os grupos de Vasco de WhatsApp para chegar ao maior número de torcedores possíveis. Eu conto com seu apoio, com seu compartilhamento. Show? Bora pro vídeo. Então, galera, como eu falei com vocês, eu fiz aqui uma lista de todos os técnicos que tiveram seu nome ligado ao Vasco. E a gente sabe que muitos desses nomes especulados, às vezes o Vasco nem entrou em contato com esses profissionais, às vezes o Vasco fez uma sondagem sim e tem notícias aqui pra gente. O primeiro nome, o que foi especulado mais recentemente, na manhã dessa quinta-feira, foi de Léo Condé, técnico do Vitória. Cara, assim, eu acredito que é só uma especulação ali da mídia, que o Vasco não fez nenhum contato por esse treinador. Não existe um mundo onde o Vasco acha que o Léo Condé vai ali de alguma forma resolver os problemas do time do Vasco. Eu não assisto muitos jogos do Vitória, mas assim, pegando os resultados do Vitória no Campeonato Brasileiro, o Vitória conquistou apenas um ponto na competição, tem uma vitória e tem uma derrota, tem alguns jogos a menos sim, mas não é um técnico que chega e resolve os problemas do Vasco, não tem tamanho para treinar o Vasco, muito menos nesse momento que o Vasco precisa de um profissional realmente gabaritado, que a gente sabe que o Vasco vai contratar aquele cara que vai resolver, que vai dar jeito. O segundo nome especulado, esse é muito bom, o melhor nome da lista, é de Carlos Carvalhal, técnico português com bastante experiência, um técnico ali que realmente faria o Vasco jogar futebol, que eu teria certeza, sabe, quando o Vasco anunciasse a contratação dele, que as coisas começariam a andar no Vasco de uma forma diferente, para um trabalho de longo prazo, não apenas para o trabalho de uma temporada, mas pensando ali em colocar uma cara pro Vasco, dar uma característica de jogo para essa equipe, assim, sabe, aquela característica de jogo marcante que você bate o olho e fala, cara, o Vasco joga daquela maneira. Um técnico que se impõe, que faz o time do Vasco jogar futebol, era isso que o Vasco conseguiria com o Carlos Carvalhal, mas a notícia é de que ele não quer trabalhar no futebol brasileiro, pelo menos nesse momento. E aí, cara, iria do Vasco convencê-lo a conseguir trabalhar no futebol brasileiro ou algo do tipo, mas pelo menos é um nome assim, porra, se o Vasco fez contato pelo Carvalhal, é um nome que eu gosto, é um nome que eu aprovo. O Vasco tem que seguir nessa linha de treinadores, não abaixar totalmente o nível. Não faz nenhum sentido você entrar em contato com o Carlos Carvalhal e você entrar em contato com o Léo Condé do Vitória, sabe? São técnicos de prateleira completamente diferentes. Então por isso que eu acho que existem algumas notícias que não são verdadeiras. Outro técnico que tem notícia que o Vasco entrou em contato é Fábio Carille. Aí eu já acho assim, com um nome que não me agrada, um nome para um trabalho de curto prazo. Ele pode até fazer o Vasco não ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Eu acredito que se ele assume o time do Vasco, faria o Vasco ganhar alguns jogos, ia perder outros, mas não é aquele trabalho a longo prazo. Não ia dar uma característica de jogo para o time do Vasco, não ia dar uma cara para o time do Vasco, não ia trazer um futebol atraente para o time do Vasco. O Fábio Carille é um técnico que, assim, beleza, ok,
um técnico nível futebol brasileiro, ok, mas longe de ser o nome ideal para treinar o Vasco. Se você pensa em ter um trabalho realmente para fazer o Vasco campeão daqui a 1, 2 anos, você não pode ter o Fábio Carille como técnico, porque ele não é o técnico que vai fazer teu time ser campeão. Essa é a grande verdade, ele vai fazer teu time brigar no meio de tabela, conseguir alguns resultados importantes, mas para ser campeão, talvez só de estadual, de Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil, de Libertadores, Fábio Carille não tem capacidade para fazer o time ser campeão, porque o time dele não joga futebol, cara. Não é um time que joga um futebol que tem capacidade para fazer isso. Essa é a grande verdade. Então é bom ele continuar mesmo lá no Santos. E ainda tem a notícia que eu acho que eu teria oferecido 3 anos de contrato pro Fábio Carille, aí seria totalmente algo fora da realidade, meu amigo. Agora mesmo o Fábio Carille já disse que vai ficar no Santos, graças a Deus que permaneça, seja muito feliz lá no Santos. Ele disse que vai ficar no Santos, que não tem a menor possibilidade dele trocar o time de lá. Outro nome especulado no Vasco foi de Luiz Felipe Scolari, o Filipão. É aí pensar muito pequeno, pensar em imediatismo. Tu pensa que o cara lá com o elenco do Atlético Mineiro não fazia o time jogar futebol nenhum. E aí chegou lá o Diego Milito. E agora o Atlético Mineiro tem o melhor futebol do Brasil. Então não era falta de time, era falta de técnico. E aí você vai trazer o Filipão pro elenco do Vasco, que é pior do que o do Atlético Mineiro? Porra, também não existe. Pode até fazer o Vasco se manter na Série A, mas é um trabalho de imediatismo absurdo. Não tem, é o que eu falei, não é da mesma linha de pensamento você trazer um Carlos Carvalhal e você trazer um Luiz Felipe Scolari, um técnico mais ultrapassado. Não existe. Não é da mesma linha de pensamento trazer o Carlos Carvalhal e trazer o Fábio Carille. Outro nome que foi ligado ao Vasco, e se realmente o Vasco entrou em contato, é de Paulo Pesolano. Muitas pessoas vão falar que é um bom nome, porque vão pegar a tabela da segunda divisão da Espanha e vão olhar por tá em segundo colocado, mas esquecem que o time do Valladolid é, entre aspas, o melhor elenco da segunda divisão. E o trabalho do Pesolano é extremamente criticado na Espanha, porque ele não dá uma cara pro time. O time dele não é uma equipe que se impõe, não é uma equipe que você bate o olho e fala, porra, é aquela cara do Valladolid. Não faz um bom trabalho no Valladolid. Tem os resultados porque tem um bom time, essa é a grande verdade. Se você pegar o desempenho do Pesolano quando estava no Cruzeiro contra times de Série A, quando ele foi demitido, assim, é absurdo, irmão. É absurdo, são números fraquíssimos. Então não tem condições do Vasco trazer o Paulo Pesolano achando que ele vai resolver o problema. Pode até ser que dê certo, eu vou torcer para que dê certo. Se o Vasco contratar o Cristóvão Borges hoje, eu vou torcer para dar certo. Mas a chance de dar errado é muito grande. É um técnico que não tem tamanho para treinar o Vasco, não tem capacidade para fazer o time do Vasco jogar bola. O Vasco precisa de um técnico muito bom, cara. E não é Paulo Pesolano, com todo respeito. E aí também outro nome ligado ao Vasco é o de Pepa, técnico português que treinou o Cruzeiro. Começou até bem o Pepa, começou bem, o time do Cruzeiro jogava bola, gostava ali do futebol que apresentava o Cruzeiro, mas ele foi se perdendo no meio do caminho e as coisas não deram muito certo. Então até é um nome que eu precisaria avaliar com mais calma, o Pepa, mas não acho também que é o nome que resolve os problemas do Vasco. Ele não tem tamanho para isso e chegaria já muito pressionado. Qualquer técnico que chegar vai ser muito pressionado, mas se você pegar um técnico já com cartel ali maior e melhor, onde porra, vai trazer mais tranquilidade de torcida, a torcida saber tipo, às vezes a gente vai demorar 1, 2, 3 jogos, mas a coisa vai melhorar, é diferente. Tipo, você traz o Pepa, perde 1, 2, 3 jogos, irmão, já vão querer a cabeça dele. E é isso, cara. Esses são os nomes até o momento ligados ao time do Vasco. Nomes ali mais fortes, mais sérios. Infelizmente o Carvalhal, se não vier, é complicado. Mas existem outros nomes, uma infinidade de nomes livres no mercado, empregados, que fariam o time do Vasco praticar um futebol onde a gente pudesse almejar algo além de brigar contra o rebaixamento. Eu falei para vocês no vídeo de ontem, o Vasco, a torcida do Vasco, infelizmente, está se acostumando com a mediocridade. E a palavra mediocridade quer dizer que é um time mediano, mas o Vasco é abaixo da mediocridade. O jogo de ontem que o Vasco fez contra o Fortaleza, cara, era pro torcedor do Vasco hoje tá puto da vida e cobrando os jogadores e cobrando, por cobrar o técnico é sacanagem, o técnico do Sub-20, tá ligado? Mas cobrando ali quem tá no comando do Vasco, o Lúcio Barbosa. Eu vou te falar aqui agora, é inadmissível, é inaceitável o Vasco jogar contra o Fortaleza lá no Castelão e não dar uma finalização sequer perigosa. É inadmissível, isso é inadmissível. Eu vou comemorar empate em 0 a 0 com o Fortaleza. Olha quem é Vasco, olha quem é o Fortaleza, sem querer desmerecer eles. Eu sei que eles também pensam que tinham que ter goleado o Vasco, mas porra, nós que somos torcedores do Vasco, nós temos que colocar o nosso clube no lugar de maior do Brasil, de gigante. Esse tem que ser o nosso pensamento.
Não ficar aceitando empate em 0 a 0 com Fortaleza. Nossa, empatamos, estamos vivos. Ficar comemorando isso. Ah, mas Maurício, é a realidade do Vasco no momento. Cara, a gente não tem que aceitar essa realidade. Não somos obrigados a aceitar essa realidade. É inadmissível que um time que investe muito mais do que o Fortaleza fique comemorando empate em 0 a 0 com eles lá, jogando com 3 zagueiros, com 3 defensores, com bola na trave, com Deus nos acuda. Cara, é isso que você quer pro Vasco? Não é isso que eu quero pro Vasco. Então todo vídeo eu vou estar cobrando. Eu quero o time do Vasco forte, eu quero o time do Vasco jogando, praticando o esporte chamado futebol. Não essa porcaria que foi ontem o jogo. Eu não vou ficar comemorando empate em 0 a 0 com Fortaleza. Se o Vasco empatar lá com o Atlético Paranaense, cara, quanto tempo o Vasco não vence lá do Atlético Paranaense? Eu não vou comemorar empate contra o Atlético Paranaense. Pode até ser bom pelas circunstâncias, um ponto, conseguir um ponto lá, mas não, isso não tem que ser aceitável, cara. Isso não tem que ser aceitável. E quando eu falo isso é pela forma que joga, porque, porra, o Vasco até podia ter perdido ontem pro Fortaleza, mas eu ficaria mais feliz se o Vasco tivesse jogado bem, porque eu ia almejar no futuro que o time começasse a vencer. Mas do jeito que jogou ontem, cara, vai ser mais um Deus nos acuda contra o Atlético Paranaense. E eu vou ficar comemorando isso? Porra, pelo amor de Deus, né, cara? Pelo amor de Deus. Medíocre ontem a atuação do Vasco. Ridícula. E aí, também outra parada assim, porra, eu fiquei chateado. Eu gosto do Maicon, acho que é um cara extremamente profissional. Mas, ficaram falando que o Vasco não tem técnico. Não, sim, o Vasco tem técnico. Se o Vasco tem técnico e o time não chuta uma bola com perigo no gol, tu tá de sacanagem. Tu tá de palhaçada com a torcida, tá achando que a torcida tem otário. Tá achando que a torcida tem babaca, que tem panaca aqui na torcida do Vasco. O time não dá um chute com perigo, vai falar, não, a gente tem técnico porque ele levou bola na trave e teve sorte. Tá de sacanagem? Isso é Vasco? Isso que virou Vasco? É isso que a gente vai aceitar? Eu não vou aceitar. Eu não vou, me recuso a aceitar isso. Mas é isso, rapaziada. Ficou nessa, abração do Francisco, é nóis e fui.